Bom dia, bem-vindos ao Jornal CBJ. E hoje falaremos sobre o Oriente Médio e as ditaduras na América Latina. Fique com o programa. Obrigada, meninos! Agora irei falar sobre ditaduras da América Latina. Começaremos com a Argentina. Na América do Sul, durante as décadas de 60, 70 e o início de 80, tiveram presentes regimes militares de características ditatoriais amplamente direitistas, fortemente repressores e apoiados pelos Estados Unidos. As repúblicas ali presentes eram frágeis. Os exércitos sempre ocuparam um papel de destaque na vida política, não sendo raros os golpes militares e a imposição de regimes ditatoriais. O governo dos Estados Unidos passou a financiar e a apoiar logisticamente golpes militares nos vários países latino-americanos, por meio dos quais esperava forjar governos capazes de neutralizar pela repressão a ameaça comunista, assegurar a preservação dos interesses econômicos e estratégicos. Agora irei falar sobre a ditadura no Chile. No começo da década de 1970, o Chile era governado pelo presidente socialista Salvador Allende. Em seu governo, colocou em prática o que foi conhecido como Via Chilena para o Socialismo, na qual propunha uma transição gradual do Chile em uma sociedade. Assim, dentro desse projeto, ele iniciou uma reforma agrária e nacionalizou bancos, empresas estrangeiras instaladas no país e as minas de cobre. O projeto socializante, estabelecido por Allende, desagradou as elites econômicas chilenas da direita e principalmente as grandes corporações e grupos estrangeiros que viram seus interesses serem contrariados pelo novo presidente chileno. A partir disso, o governo de Allende passou a sofrer grande pressão desses dois grupos. Um dos países diretamente responsáveis pela sabotagem do governo foram os Estados Unidos, temerosos pela nomeação de um presidente declaradamente marxista na América do Sul. Nesse sentido, a ação americana sobre a economia chilena tinha um objetivo claro: enfraquecer o governo de Allende para impedi-lo de realizar suas reformas. Assim, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao Chile e forçaram a queda do preço do cobre, principal produto de exportação chileno, no mercado internacional. Além disso, grupos de oposição passaram a receber apoio da Agência Central de Inteligência, CIA, órgão do governo norte-americano. Um dos principais grupos de oposição que atuaram nesse período foi o Frente Nacionalista Pátria e Liberdade, de extrema-direita. Esse grupo praticava atos terroristas contra o governo de Salvador Allende. Além disso, a CIA também financiou greves com o objetivo de paralisar a economia chilena. A ação americana sobre a economia chilena, aliada às agitações de grupos de oposição, levou a uma total desestabilização da economia. O último ato contra o governo de Salvador Allende foi a formação de uma junta militar que organizaria o golpe. O principal nome dessa junta foi o comandante-em-chefe do exército chileno, Augusto Pinochet. O golpe organizado pelos militares chilenos, apoiados pela CIA, aconteceu no dia 11 de setembro de 73, com pesado bombardeio sobre o Palácio La Moneda, palácio presidencial. Nesse dia, Allende recusou-se a render-se e cometeu suicídio. Estamos aqui com o senhor Everton de la Cruz. Hijo. O que o senhor poderia me dizer sobre a ditadura de Pinochet? Os Estados Unidos impuseram o regime de Pinochet, né? E isso derrubou o tal do Allende, o Salvador Allende. Aí, com algumas paradas aí que aconteceram, o Pinochet acabou se suicidando. Que é isso? A ditadura chilena foi o período que correspondeu ao regime liderado por Augusto Pinochet, de 1973 a 1990. Esse regime autoritário foi iniciado a partir do golpe militar de setembro de 1973, o qual derrubou o presidente constitucionalmente eleito Salvador Allende. A ditadura chilena fez parte da tendência sul-americana do período em que houve a implantação de regimes conservadores comandados por militares e apoiados amplamente pelos Estados Unidos. Após o golpe, a junta militar decidiu nomear Augusto Pinochet como presidente do Chile. Esse militar assumiu oficialmente o cargo de presidente e permaneceu na presidência do Chile até a década de 90, quando o novo presidente foi eleito.
Durante a ditadura de Pinochet, estima-se que mais de 3.000 pessoas foram mortas pela repressão do governo e outras 40.000 foram torturadas. A máquina repressora do governo chileno começou a caçar e prender os opositores, principalmente aqueles ligados a partidos de esquerda. Durante os primeiros meses do governo militar, o Estádio Nacional de Santiago foi utilizado para a detenção de aproximadamente 20.000 presos políticos. Por ter funcionado como prisão provisória até novembro de 73, esse estádio tornou-se um símbolo da repressão, da crueldade e das violações cometidas pela ditadura militar chilena. A Guerra do Oriente Médio concentrou uma série de conflitos. O principal é a disputa entre árabes e israelenses. Há ainda outras questões, como a Guerra do Líbano, a guerra entre Irã e Iraque, as duas guerras contra Iraque movidas pelos Estados Unidos e pelos aliados. Algumas razões para esses conflitos é a localização estratégica, que se encontra entre o Ocidente e o Oriente, interesses econômicos como o petróleo, e também as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. As guerras árabes israelenses foram os conflitos travados entre Israel e as nações árabes ao longo do século XX. Esses conflitos iniciaram-se a partir da criação do Estado de Israel, em 1948, e foram motivados pelo controle da Palestina. Ao todo, foram disputados 4 conflitos entre israelenses e as nações árabes. A origem dos conflitos entre árabes e israelenses está diretamente relacionada com o surgimento do sionismo no final do século XIX. Durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses haviam prometido a criação de um Estado judeu em 1922. A partir da Declaração de Balfour, as tensões agravaram-se e ao final da Segunda Guerra, a Inglaterra, enfraquecida e sem condições de lidar com os conflitos da região, passou ao controle da região da ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial e por causa do Holocausto na Europa, a presença dos judeus na Palestina aumentou consideravelmente. Os judeus haviam criado um exército clandestino, o Haganah, que por meio de ações terroristas fazia frente e investir os árabes. Devido aos confrontos, a ONU decidiu dividir a região da Palestina. 57% da região era judaica e o povo palestino ocupava o restante. Previa-se ainda uma zona neutra, Jerusalém. Em 14 de maio de 1948, foi proclamada oficialmente a criação do Estado de Israel. Essa primeira guerra, iniciada após a proclamação do Estado de Israel, ficou conhecida como Primeira Guerra Árabe-Israelense. Esse conflito estabeleceu-se até janeiro de 1949. Iniciou-se quando as forças do Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, além de forças palestinas, organizaram um ataque contra Israel. Meu Deus, uma refugiada nesse prédio comercial? O que está acontecendo no seu país? En mi país está acontecendo várias coisas, porém uma delas que ocasionou a guerrita foi que mi país conseguiu dominar o território do Egito e Líbano. Aí deu caquita. E a sua filha, como é que ela está? Ah, o nome dela é uma tica, e o nome dela se chamará Luciana. O ataque dos árabes israelenses, com bombardeios sobre Tel Aviv, capital de Israel, além de terem sido organizados ataques terrestres dos exércitos árabes. Havia, no entanto, uma grande diferença no treinamento entre as duas forças. O melhor preparo das forças israelenses deu-lhes vantagem nesse conflito. A guerra só foi encerrada em 9 de janeiro de 1949, quando as nações árabes assinaram uma trégua com Israel, que saiu como grande vencedor dessa guerra. Ao final da Primeira Guerra Árabe-Israelense,
o território de Israel aumentou em cerca de 1/3 e os israelenses passaram a dominar cerca de 79% do território da Palestina. A partir do dia 5 de junho de 1967, o exército de Israel deu início à Guerra dos 6 Dias, a organizar um ataque como resposta aos árabes. Foram conduzidos ataques aéreos e terrestres, de maneira fulminante. No prazo de 6 dias, os israelenses haviam conquistado uma série de territórios. No dia 10, foi assinada uma trégua, e a guerra teve fim. Como consequência dessa guerra, Israel conquistou Jerusalém Oriental. A Cisjordânia, Península do Sinai e Colinas de Golã foram realizadas negociações posteriores para discutir a devolução dos territórios ocupados por Israel, mas a rigor das nações árabes fez com que as negociações fossem um fracasso. Alguns desses territórios estão ocupados por Israel até hoje. A Guerra de Yom Kippur apresentou diferentes fases. Na primeira, houve vantagem das forças arábias. Na segunda fase, as forças israelenses impuseram-se. A guerra estabeleceu-se até o dia 22 de outubro, quando, por medida dos Estados Unidos e a União Soviética, uma trégua foi assinada. O objetivo das duas nações árabes de recuperar seus territórios, no entanto, não foi alcançado. Como efeito, a guerra trouxe a criação da OPEP e a elevação dos preços do petróleo, gerando uma crise mundial sem precedentes. Surgiram os primeiros entendimentos entre árabes e israelenses, o que resultou nos acordos de Camp David. Por esse acordo, Israel retirou-se do Sinai, que retornaria aos domínios egípcios. Enquanto os palestinos foram enfraquecendo-se e, consequentemente, dispersando parte da sua população para outros territórios, como o Líbano, Síria e Egito, Israel intensificou a sua força e tornou-se militar e politicamente preponderante na região do Oriente Médio, principalmente após as vitórias na Guerra do Suez. Dos 6 dias e do Yom Kippur, essa configuração favoreceu a criação por parte dos palestinos de vários grupos extremistas que passaram a lutar não só pela criação de um Estado palestino, mas também pela total destruição de Israel e expulsão dos judeus da região. Nesse instituto foi fundada a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, em 1964, liderada pelo grupo Al-Fatah, que realizava atos extremistas desde 1959 e era comandada por Yasser Arafat. Mais tarde, em 1987, foi fundado outro grupo extremista, o Hamas, que hoje é formado por 3 frentes, um partido político, um braço armado e uma organização filantrópica, pró-Palestina. Esse grupo é considerado por muitos países como uma organização terrorista, incluindo Israel e Estados Unidos. Mas para outros países não é visto como tal, incluindo Turquia até o Brasil. Também no ano de 1987, a OLP, sob liderança do Fatah Yasser Arafat, passou a não mais utilizar métodos de violência para alcançar seus objetivos e também atuou no sentido de reconhecer a existência do Estado de Israel, reivindicando, no entanto, a criação do Estado da Palestina e uma convivência harmônica entre os dois povos. Diferentemente do Hamas, que não aceita a existência dos israelenses, por causa dessa configuração, a OLP passou a ser conhecida pelo Ocidente e pela ONU como uma única representante de Frente Árabe na Palestina. Em 1993, os Estados Unidos fizeram uma intermediação diplomática entre Arafat e o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, nos chamados Acordos de Oslo, na Noruega, local onde as negociações ocorreram. Esses acordos fizeram com que os palestinos tivessem posse novamente de um território, mesmo que sem um Estado constituído. Ao mesmo tempo em que a OLP foi reconfigurada pela criação da Autoridade Palestina, AP,
Essa instituição ficou sob o comando de Arafat, que ergueu sua sede na Cisjordânia, que foi devolvida pelos israelenses juntamente à faixa de Gaza. No entanto, as relações de paz estiveram longe de estabelecerem, de modo que as tensões aumentavam sempre no primeiro-ministro do partido Likud vencer as eleições em Israel, pois esse grupo é inimigo ferrenho dos palestinos. Enquanto o Partido Trabalhista costuma fazer mais concessões, em 2000, com a chegada de Ariel Sharon e Likud ao poder em Israel, as relações estremeceram-se completamente, pois Sharon sempre foi um grande opositor a qualquer acordo com os árabes. Por essa razão, os atentados terroristas intensificaram-se na região. Em 2004, morreu Yasser Arafat. Em 2002, iniciaram as construções do Muro de Israel ou Muro da Cisjordânia, para a separação dos territórios controlados pelos palestinos do restante do território de Israel. No entanto, a construção vem sendo bastante criticada. Em razão das acusações de que Israel estaria ocupando durante o erguimento da muralha áreas que deveriam ser de controle palestino. Em 2012, após uma série de debates, as resoluções no contexto da ONU, o Estado palestino passou a ser reconhecido como um membro observador das Nações Unidas, o que representa um reconhecimento implícito por parte da comunidade internacional da existência da Palestina sob o comando árabe. Os Estados Unidos e Israel agiram como ferrenhos opositores à proposta, porém foram derrotados pela Assembleia Geral da entidade. A guerra civil no Líbano foi resultado das tensões e conflitos entre árabes e israelenses pela posse do território da Palestina. A origem dessa guerra está ligada à presença de diferentes grupos nacionais no Líbano, tais como cristãos, muçulmanos, drusos e outros. Os cristãos são a maioria e estão no poder, enquanto os muçulmanos sempre reivindicaram maior participação no poder. A partir de 1970, com a criação de acampamentos palestinos no sul do país, aumentaram os desentendimentos entre cristãos e que sempre se manifestaram contra a presença de palestinos em território libanês, apoiando a causa de Israel no Oriente Médio, e muçulmanos que apoiaram a presença de palestinos no país, sendo automaticamente contrários à causa israelense. Devido a esse antagonismo entre cristãos e muçulmanos, eclode a Guerra Civil. Em 1982, Israel invade o Líbano e consegue expulsar o Líbano do território libanês. Os israelenses chegam a ocupar Beirute, capital do Líbano. Ocorrem massacres de refugiados palestinos nos acampamentos de Sabra e Shatila pelas milícias cristãs libanesas. Com a convivência dos israelenses, em 1985, as tropas israelenses recuam para o sul do Líbano, onde mantêm a zona de segurança, com pouco mais de 10 km de largura. Para combater a ocupação israelense, forma-se o Hezbollah, Partido de Deus, organização xiita libanesa apoiada pelo governo islâmico fundamentalista do Irã. Na década de 1980, a Síria intensificou sua influência na política libanesa. Em 1989, no Líbano, os poderes do presidente cristão passaram a ser compartilhados com o primeiro-ministro muçulmano sunita, e as cadeiras do legislativo foram divididas em partes iguais entre cristãos e muçulmanos. Mas o problema não foram de fato resolvidos. Continuaram as atividades do grupo palestino fundamentalista Hezbollah, no sul do Líbano. A Guerra Civil do Líbano só chegou ao fim em outubro de 1990. O sul do Líbano foi desenvolvido por Israel em maio de 2000, sob pressão da opinião pública israelense, cansada das baixas no país. Em 2001, as tensões entre o grupo Hezbollah e Israel aumentaram no sul do Líbano. A presença síria no Líbano, com 30 mil soldados no auge da intervenção durante a guerra, chegou ao fim em 2005, depois que milhares de libaneses passaram a exigir a saída dos militares sírios, episódios conhecidos como Revolução dos Cedros. Em 2004, a resolução do Conselho de Segurança já determinava a retirada das tropas sírias do país. Após o conflito, a divisão de poder ficou assim estabelecida. O cargo de presidente da República deveria ser ocupado por um cristão moronita.
o de primeiro-ministro por um muçulmano sunita e o de presidente do parlamento por muçulmano xiita. A cada ano que passa, o equilíbrio das forças religiosas tem se tornado cada vez mais frágil. O país apresenta a seguinte divisão religiosa: muçulmanos 54%, 27% sunitas e 27% xiitas, cristãos 40,5%, 21% católico maronita, 8% grego católico, 5% grego católico e 6,5% de outros cristãos, e o restante de drusos aluítas, provenientes do xiismo. A instabilidade política veio à tona com a Primavera Árabe, em 25 de janeiro de 2011, quando manifestantes sunitas foram às ruas, episódios chamados de Dia de Fúria, para protestar contra a posse de novo primeiro-ministro, Najib Mikati, apoiado pelo movimento xiita Hezbollah em substituição a Saad Hariri, filho de Rafik Hariri. O Hezbollah deixou de apoiar o governo Saad Hariri a partir do momento que a ONU abriu investigação sobre o assassinato de seu pai. O grupo fundamentalista xiita, que influencia fortemente a vida política libanesa, é o principal suspeito pelo crime. Desde o ano de 1977, o Shah Mohammad Reza Pahlavi passava por uma forte crise interna no seu país, devido a uma série de reformas que não eram aceitadas pela maioria dos muçulmanos. O Shah estimulou a entrada de transnacionais no Irã, dando poder ao petróleo e a adoção de hábitos ocidentais. Provocou um profundo descontentamento do clero iraniano. A partir disso, os grupos da oposição se multiplicaram e as manifestações tornaram-se generalizadas no ano de 1978. A população iraniana descontente tomou as ruas em 1978 e derrubou o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Com o desenrolamento da agitação, o Shah fugiu para o exterior em janeiro de 1979. Ainda em janeiro do mesmo ano, o líder religioso Ayatollah Ruhollah Khomeini voltou do exílio, assumiu a liderança da revolução e declarou o Irã um Estado Islâmico. A República Islâmica do Irã, regido pela Sharia e caracterizando uma única das revoluções conservadoras do mundo. Com a criação do Estado Islâmico, o consumo de álcool foi proibido. Os filmes ocidentais foram banidos e as mulheres foram obrigadas a cobrir o corpo e o rosto em público. As medidas adotadas fortaleceram-se no Irã e buscavam expandir-se para outros países do Oriente Médio, o que gerou reações tanto de países da região quanto de superpotências. Em 1979, os rebeldes invadiram a embaixada americana e fizeram seus funcionários de refém durante quase um ano. Este fato desencadeou uma intensa crise diplomática entre o Irã e os Estados Unidos da América. Estes acontecimentos deram início à Guerra Irã-Iraque, um dos piores conflitos do século XX, que durou até o ano de 1988 e deixou cerca de 1 milhão de pessoas mortas. Uou! Esse bloco foi muito legal e informativo. E como sempre, uma boa tarde. Até o próximo jornal CPJ. É isso? Perfeito. Segunda. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra.
tudum, tchá, tchá, tudum, tchá, tudum, tchá, tchá, tudum, tchá, tudum, tchá.